Vocês já ouviram falar sobre o ET de Varginha? Se você é novo, é bem provável que não. Varginha é uma cidade localizada em Minas Gerais, exatamente a 313 quilômetros de distância de Belo Horizonte. Naquela época em que aconteceu esse caso, havia menos 100 mil habitantes. Hoje, com certeza, tem muito mais. O caso ET de Varginha aconteceu em 20 de janeiro de 1996, em Minas Gerais. É a história das 3 meninas. As adolescentes Liliane, de 16, Valquíria, de 14 e Kátia, de 22, elas estavam indo embora para casa de um longo dia de trabalho de diarista e resolveram cortar caminho por um terreno baldio. Era por volta de 3 horas da tarde, quando elas se depararam com uma pequena criatura de olhos grandes e avermelhados, veias saltadas nos braços, pés enormes, pele marrom e brilhante, como se tivesse passado óleo, e 3 protuberâncias no meio da cabeça, como se fossem chifres. Crânio calvo e super desenvolvido. A criatura estava nua e agachada, mas não se parecia um animal. Então as meninas se assustaram e saíram correndo e foram falar com os familiares. Ninguém sabia o certo que era aquela criatura, então resolveram chamar as autoridades. Em poucos minutos, o exército, a polícia e os bombeiros já estavam no local. Era por volta das 6 horas da tarde, quando uma dupla de P2, membros da área de inteligência da Polícia Militar, formado pelo soldado Marco Eli e pelo cabo Eric. Eles estavam andando de carro pelo Jardim Adere quando quase atropelaram uma criatura igual que as meninas tinham visto. Então, o soldado Marco saiu do carro e começou a se atacar com a criatura, pegando a criatura com os braços desprotegidos e colocando no banco de trás do carro. Então, observaram melhor e viram que não era uma pessoa, não era um animal, e resolveram levar para um posto de saúde. Mas o posto de saúde não quis atender, então eles levaram para o hospital regional. Como aquela criatura estava chamando muita atenção, eles resolveram levar para outro hospital, o Hospital Humanitas. Lá um médico, e ele não sabia como proceder na cirurgia. Então o que aconteceu? Ele disse que ele sentia como alguma coisa sobrenatural guiasse a mão dele, mas infelizmente aquela criatura não sobreviveu. Na madrugada do dia 21, a criatura morreu, foi colocada numa caixa de madeira. Então, no dia 22, uma grande operação foi realizada para levar ao ESA, em 3 Corações. Teve boatos que naquela época soldados americanos estavam juntos. Às 7 horas do dia 20 de janeiro de 1996, o Corpo de Bombeiro recebeu uma chamada anônima que alertava para a presença de uma estranha criatura que surgiu correndo nos arredores da povoação. Imediatamente os bombeiros foram lá e chegando lá eles já encontravam os militares da ESA, cidade de 3 Corações. E às 10h30 da manhã, os bombeiros encontraram a estranha criatura. A partir do dia 12 de março, alguns animais começaram a morrer no zoológico de Varginha. Eles estranharam muito, porque falaram que nunca tinha visto nada desse jeito. E a necrópsia feita nesses animais constatou necrose no trato gastrointestinal. E até hoje essas mortes não foram esclarecidas. E por volta das 9 horas da noite, ela levou um susto na varanda, pois ela encontrou a terceira criatura. Tentativa de suborno. No dia 29 de abril de 1996, por volta das 10h30 da noite, Liliane Valquíria e a sua mãe, Luísa, estavam se preparando para dormir quando bateram na porta da casa delas. Eram 4 homens bem vestidos, usando ternos escuros. Quando elas abriram a porta, eles entraram rapidamente e pediam para elas se sentarem. Então, um deles pediu para que elas contassem a história do que aconteceu no dia 20 de janeiro. Então, finalizando o depoimento, um deles, parecendo ser o chefe, disse que se elas mudassem o depoimento, negando tudo,
ganharia uma quantia grande de dinheiro. E elas perguntaram se poderiam deixar um telefone para dar a resposta depois. Mas os homens falaram que voltaria depois para saber a resposta delas. O inquérito policial militar. Em maio de 1996, alguns militares do USA foram presos acusados de vazarem informações para ufólogos. No dia 29 de janeiro de 1997, foram convocados os ufólogos Ibirajara e Vitório. Depois de interrogados, os dois mudaram muito. O Ibirajara foi um dos ufólogos que mais pesquisou o tema e durante muito tempo defendeu a ideia de que foi um incidente ufológico. Ele mudou sua posição e disse que sim, ocorreu em Varginha algo estranho, mas que não tem provas. Já Vitório não falava mais sobre o assunto e virou um grande empresário no interior de Minas Gerais. Em 2010, o que ninguém esperava foi a divulgação de um inquérito militar concluído em 1997. Esse documento sugere que as meninas que afirmaram ter visto a criatura, na verdade, viram um doente mental, que tinha o costume de ficar agachado e estava muito sujo de lama por causa da chuva. E depois um oficial afirmou que toda aquela movimentação militar de Varginha era para socorrer um casal de anões durante um temporal e que a nave vista pelo casal, na verdade, era um balão meteorológico que caiu na região. Apesar deles afirmarem as capturas e também a queda da nave, o exército também negou em notas oficiais o caso Varginha, da mesma forma que os médicos supostamente envolvidos e os policiais e bombeiros da cidade também negaram. Em 2015, o ufólogo Marco Antônio ele publicou um livro sobre Varginha, Toda a Verdade Revelada, da editora UFO. Hoje em dia, Varginha explora a fama. No centro de Varginha tem uma caixa d'água em forma de nave, tem vários bonecos do ET pela cidade. Os pontos de ônibus lá são em formato de naves espaciais. Depois de 23 anos, a cidade mudou completamente. Depois do ocorrido, né? A história se espalhou pelo mundo todo e ela é muito conhecida. Se não me engano, o ano passado, o Memorial do ET foi inaugurado em Varginha. Esse ponto turístico, ele recebeu a verba de R$1,5 milhão pelo Ministério do Turismo. Então, fica com Deus, até o próximo vídeo